Oi família, tudo bem com vocês? Voltei aqui com a minha parte 3 de como foi o meu despertar espiritual, já que vocês gostaram tanto aí dos vídeos que eu ando fazendo. Bom, e aqui quem fala é Tati Alencar, eu sou terapeuta e artista, especialista em mandalas vibracionais. E esse canal aqui é um canal de vida consciente, onde eu falo de artes, onde eu falo de espiritualidade, onde eu falo de uma alimentação mais saudável, de várias coisinhas, até mesmo como desintoxicar sua pele e seu corpo, porque é o meu estilo de vida e faz parte desse vídeo principalmente de despertar, porque tem a ver com a minha história, com o caminho que eu percorri, por isso que eu falo de um pouquinho de tudo, né? Principalmente de artes, que é a minha ferramenta de autoconhecimento de trabalho hoje. Inclusive vou deixar aqui um link para vocês que tem o meu curso online, que tem as minhas aulas gratuitas para vocês darem uma degustada nelas antes de, sei lá, se aprofundarem, se jogarem dentro do curso, que aliás é um curso de autoconhecimento com mandalas, né? Não é só de mandalas e não é só de autoconhecimento. Vou deixar aqui na tela também o meu canal do Telegram para você ficar ligado nos eventos que eu faço, nas postagens antes das outras pessoas e qualquer outro conteúdo extra que eu acabo compartilhando no canal. E se você já gostou desse vídeo, deixe seu curtir aqui, se inscreve, bem como acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. E aí, continuando a jornada lá do meu despertar, essa aqui é a parte 3, e eu parei lá naquela parte onde eu falei que eu acabei me tornando médium, né? Depois de um percurso procurando por respostas nas religiões, depois por respostas na parte terapêutica, onde eu tive um terapeuta incrível, né? Um psicólogo que realmente me guiou, que na verdade era um grande mago e mestre espiritual, uma coisa incrível, assim, uma conexão incrível, e que me fez abrir a minha intuição, confiar, e acabei parando num médium que começou a tratar do meu ex-marido na época com cirurgias espirituais, e aí eu acabei me envolvendo com ele, a gente acabava indo, ele me ensinou muitas técnicas e eu ia com ele gratuitamente, né, fazendo cirurgias espirituais, porque ele não trabalhava em nenhum centro, em nada, ele simplesmente me ajudou a me abrir os canais para que eu auxiliasse ele com os meus mestres, com os meus guias espirituais, independente de religião, de filosofia, simplesmente com o que eu tinha, né? E na época, assim, eu sempre fui muito guiada por Kuan Yin, que é um grande processo aí que eu posso uma hora falar melhor, né? A Kuan Yin, ela é uma Bodhisattva, que é uma Buda feminina, uma Buda mulher, né? Uma Buda chinesa ou tailandesa, ou mesmo no Japão, na China e na Tailândia, eles cultuam bastante essa deusa, né? Essa que não é deusa, na verdade, que é uma Buda, e exatamente porque ela é a deusa da compaixão, né? É uma história muito linda, mas eu não vou falar isso aqui agora. Então eu sempre trabalhei muito com a linha dela, né? Que tá ligado também com o raio violeta de Saint Germain. Também trabalhei muito com o raio azul de Almória, né, que também é um dos meus grandes mentores e amigos espirituais, e principalmente toda a fraternidade angélica, todos os anjos e arcanjos que foram sempre os meus grandes guias e que me guiam até hoje no caminho das mandalas e nos meus trabalhos hoje em dia. E foi naquela época que eu comecei essa conexão com todos eles, por causa desse médium que me ajudou e desse terapeuta também que abriu esses caminhos para mim. Nisso, como eu contei para vocês, eu comecei a experimentar e fazer cursos de vários tipos de terapia. Naquela época eu fui fazer mais de Reiki, eu virei Diksha Giver também, que não sei se vocês conhecem. Diksha é uma energia muito semelhante, se eu for falar assim, não é semelhante, mas para explicar fica mais fácil do que o Reiki. E o Reiki, se você não conhece, eu posso um dia vir aqui fazer outro vídeo, porque também Reiki, se eu ficar explicando tudo, né, fica muito comprido esse vídeo, mas é uma energia que é transmitida também pelas mãos, é colocada no topo da cabeça. Hoje em dia é feita de outras formas, é emanada através do coração, através da intenção, de outras coisas, mas naquela época ela era uma energia muito forte naquele momento, principalmente 2012, que foi onde teve realmente um grande despertar em massa, onde abriu muitos canais para muitas pessoas, né? Que as pessoas achavam que ia acabar o mundo e tudo mais. Então era uma energia muito forte e foi através dessa energia, que tudo mudou na minha vida. Por que eu vou falar isso?
Quando eu estava trabalhando como médium, eu tinha alguns processos muito fortes, que eu também não vou entrar em detalhe aqui, outra hora eu venho aqui falar nos vídeos, mas eu sentia que alguma coisa ali ainda não estava certa, sabe? Eu sentia que eu não estava ainda, eu estava doando os meus dons, eu estava fazendo o meu melhor, mas eu sentia ainda que estava sendo um pouco pesado aquela coisa de ajudar o outro, não que ajudar o outro seja ruim, mas naquele lugar que eu estava, eu sentia que eu captava muitas coisas, porque é muita doação de energia e não há uma troca, porque os trabalhos, eles precisam dessa troca energética. E às vezes quando você faz um trabalho mais de caridade, isso não quer dizer que caridade é ruim, caridade é muito bom, mas ela precisa vir de um lugar de leveza, né? Para que você possa realmente dar e isso retornar para você, porque toda lei de ação e reação e dar e receber, ela existe. Mas quando você dá demais e não recebe, você começa a dar demais a sua energia realmente e começa a ficar às vezes doente. Eu tive vários processinhos nesse caminho aí como médium, e aí foi através de um curso de Feng Shui que aí tudo mudou também na minha vida naquele momento. Eu fui fazer um curso com a Silvana Occhialini, que é uma grande mestre minha também nesse caminho, agradeço demais ela, e lá eu conheci a Diksha, fazendo um curso de Feng Shui. Ela é professora de Diksha e ela acabou no final da aula dando uma Diksha. E quando eu recebi essa energia no topo da minha cabeça, que é uma energia para expansão de consciência, é a energia da bênção da unidade que unifica o nosso cérebro e faz com que a gente se conecte mais fácil, é como se fosse realmente fazer mandalas, é como se fosse fazer uma meditação, porque realmente ela leva você em estados muito elevados de consciência muito rápido. Quando ela me aplicou aquela Diksha, isso foi em 2011, 2012, eu não tenho certeza, eu acho que foi final de 2011, eu acho. Foi tudo meio que ali junto, nessa mesma época. E eu tava passando novamente por um outro processo, porque aí meu ex-marido, ele acabou operando aquela primeira vez, conseguiu não precisar amputar a perna e o câncer voltou, e eu tava passando de novo pelas mesmas situações, a vida me pressionando para achar respostas. E através da Diksha eu comecei a ir buscar lugares que doavam essa energia também no topo da cabeça, e eu comecei a ir nesses lugares. E esses lugares eram lugares de silêncio total ou de meditações muito leves, muito tranquilas, guiadas, e depois vinha essa aplicação dessa energia. E para mim, gente, quando eu comecei a receber essa energia, foi assim como algo que me deu um clique. Em tudo que eu estava buscando, eu comecei mais assiduamente a praticar a Diksha em 2012. E eu lembro que eu ia num lugar ali em Pinheiros, aqui em São Paulo, que eu entrava e eles não faziam nada, era só silêncio, tudo escuro, as pessoas só sentavam, sabe, só dava pra ver uma penumbra das pessoas sentando, uma musiquinha bem relaxante de fundo, bem calma, você sentava e aí vinha uma pessoa ou várias pessoas e iam doando essa energia para várias pessoas, tudo em silêncio. E aí que foi a mágica, porque pela primeira vez eu percebi que todas as respostas que eu estava procurando fora, em religiões, em terapias, em várias coisas, estavam todas dentro de mim. Todas as respostas, quando eu ficava no silêncio, vinham, afloravam. Tudo aquilo que eu ficava buscando no plano mental, ou às vezes, buscando desesperadamente, quando eu silenciava, aquilo vinha de dentro de mim, principalmente, conectado com essa energia da Diksha. E eu lembro que teve uma vez que eu tinha grandes processos assim com a minha mãe, sabe? De brigas, assim, a gente sempre se enfrentava muito, eu era muito bocuda com ela, né? Não é porque eu tô aqui, assim, nessa postura, às vezes as pessoas acham que eu sou super calma, super tranquila. Eu sou calma, sou tranquila, mas às vezes eu sou brava, viu, gente? E principalmente quando eu era adolescente, mas até mais ou menos essa época aí, eu tinha grandes processos realmente até com a minha família mesmo, porque como tudo que eu contei pra vocês, eu nunca me senti aceita por eles, sabe? Eu nunca me senti compreendida. Isso é um outro processo também que eu conto melhor nessa cura, Que é uma cura que a gente vai passando e vai transformando essa energia. E eu lembro que eu tive uma visão durante o recebimento dessa Diksha de uma vida passada com a minha mãe, onde eu era escrava da minha mãe,
nós não tínhamos as mesmas feições de agora. Eu era negra, ela era branca, e eu vi essa imagem e ela mandando me açoitarem, sabe, assim, me baterem, eu olhando pra ela, eu era meio que escrava dela, funcionária, alguma coisa assim, funcionária escrava, né? E dentro daquela visão, isso só recebendo Diksha, tá, gente? Isso não quer dizer que todo mundo que recebe tem visões, mas naquele momento eu precisava dessas curas. Eu consegui, dentro daquela visão, mandar amor para minha mãe, porque eu vi na visão dela que ela não sabia o que estava fazendo. Sabe, que nem Jesus Cristo, quando estava lá, né, na cruz, assim, virou e falou: pai, eles não sabem o que estão fazendo, perdoe. Naquele momento, naquela visão, eu consegui ter essa conexão crística de emanar esse perdão para minha mãe e sentir amor por ela ali dentro e entender um processo karmático que a gente tinha de outras vidas que a gente não sabia. E a partir daquela visão, eu cheguei para minha mãe e contei aquilo, né? E para minha mãe fez muito sentido, e a partir disso a gente começou a ser muito mais amiga, mudou muito a nossa relação. Bom, eu tô contando isso para vocês verem o poder do silêncio, o poder de você se conectar, e o poder que foi a Diksha para mim. Foi realmente um divisor de águas para mim ter conhecido essa energia, porque a partir dela eu comecei a frequentar os espaços, eu acabei me tornando Diksha Giver. Eu doava, né, essa energia que não era minha, porque ali eu comecei a aprender essa coisa de separar, de ser apenas um canal, porque mesmo quando eu era médium, eu sabia que era um canal. Mas se você não toma cuidado, e aí que é o processo de você também perder energia, você entra num lugar de poder, sabe? De um lugar que é você que está fazendo aquelas curas, que é você que está fazendo aquilo, e na verdade você está sendo um canal também. E aí você começa a entrar num processo muito forte. E na Diksha, não, era uma coisa muito leve, era uma energia muito, muito tranquila. E começou a me fazer bem, e eu comecei a ir muito por esse caminho, e foi através da Diksha que eu acabei indo para lá na Índia. Porque a Diksha tem uma universidade lá na Índia que hoje não chama mais como chamava Oneness University, que era o que chamava na época, e hoje chama O&O Academy. Esqueço, porque hoje eu não estou tão envolvida, apesar de estar em conexão, mas não tão envolvida com o movimento. Houve umas transformações lá muito interessantes e eu acabei não acompanhando tudo, mas na época chamava Oneness University e tinha um processo de 28 dias que você passava dentro dessa universidade com monges e com pessoas do mundo inteiro. Fica em Andhra Pradesh, no sul da Índia. Existe lá ainda, eu não sei, não existe mais esses processos de 28 dias, porque muitas pessoas me perguntam, não existe. Eu vou deixar aqui também, no link aqui da legenda, o site deles, que aí fica mais fácil para vocês me perguntarem, não acharem, tá bom? Porque aí vocês podem pesquisar e pesquisar locais aqui no Brasil que ainda fazem eventos relacionados com isso, porque como eu também voltei há pouco tempo dos Estados Unidos, eu estava envolvida também com pessoas da O&O Academy lá dos Estados Unidos. Então aqui no Brasil eu tô um pouquinho por fora, porque depois começou a pandemia, tudo, então eu não sei informar como que tá os eventos aqui no Brasil, como eles estão sendo feitos. Alguns eventos são feitos online também, se vocês quiserem saber mais, entre nesse link aqui, ok? Mas na época existia esse trabalho de 28 dias que você ficava lá na universidade, junto de monges, dentro de um templo também, e eram 28 dias de despertar da consciência. E eu fiquei super empolgada em fazer essa viagem e ir para esse lugar, e era muito caro na época, é ainda muito caro, porque é um lugar assim que você vai ficar, imagina, 28 dias, mesmo que era um lugar simples, tem várias categorias, né? Se você quer ficar num quarto, sei lá, sozinho ou em dupla, você não fica com homem, não pode ficar em casal, não é um hotel, você fica mulher de um lado e homem do outro. Eu fiquei num alojamento que ficava com 15 mulheres no mesmo quarto, sabe? Era uma coisa mais simples, mas foi algo assim, meio caro na época. Eu não me lembro, mas eu acho que eu gastei uns 10 mil reais na época, que não é, sei lá, qualquer pessoa que vai ter esse dinheiro pra ir, assim, sei lá, e até porque só a passagem de ir pra Índia é o mais caro, né? Você vai pagar, sei lá, 2 mil, eu não sei quanto que tá agora, mas eu lembro que era, sei lá, 2 mil,
quase 3 mil reais, às vezes uma passagem de volta pra Índia. 2 mil, 3 mil dólares, tá? Acho que foi mais ou menos uns 2 mil dólares. Não vou lembrar agora, gente, mas foi caro. E aí todo o processo de ficar lá, e que você fica sendo alimentado, né, e tudo mais. E eu fiquei muito empolgada em ir, mas na época, né, por mais que eu trabalhava como arquiteta, eu tinha o meu escritório, não tinha como sair, eu nunca tinha tirado férias assim. Imagina, eu tinha que ficar pelo menos, sei lá, 30 e poucos dias na Índia para dar tempo de ir, porque não é perto do aeroporto, depois você tem que pegar um translado para ir para o sul da Índia, e aí depois você, sabe, não é tudo perto, né? Porque você tem que descer em Chennai, então não é uma coisa fácil e rápida, eu tinha que programar isso. E nem sempre tinha viagens, na época eu também não falava inglês bem, e ainda mais inglês indiano, que é um inglês mais difícil, então tinha que ir com um grupo de tradutores junto, sabe, com pessoas. Então eu fiquei ligado nessas épocas. Em 2012 foi impossível eu ir mesmo, porque não tinha como, eu tinha acabado de abrir o meu escritório novo lá nos Jardins, então eu tinha um escritório na Anália Franco, fui para os Jardins, eu estava num processo assim de busca espiritual, mas ao mesmo tempo de crescimento profissional, e eu não consegui deter esse crescimento, por mais que naquele momento eu ainda não tinha percebido que aquele trabalho não era onde eu queria estar, né? Eu estava indo sendo levada e buscando por fora essa parte de espiritualidade e de conexão comigo mesmo. Nessa época, até eu ir para a Índia, eu acabei experimentando a ayahuasca também. E isso eu posso fazer um vídeo, se vocês quiserem, deixa aqui no comentário para vocês, se vocês quiserem saber como foi a minha experiência. Eu não vou falar aqui, mas foi muito incrível essa experiência. E foi a única vez que eu experimentei a ayahuasca, só para vocês terem uma noção. Porque eu tava nessa busca e eu queria ver um pouco de tudo. Eu acho que eu só experimentei uma vez só a ayahuasca, porque logo na sequência eu fui para a Índia, e como a Índia me trouxe as mesmas sensações, as mesmas coisas que a abertura com a ayahuasca me deram, eu senti que não tinha necessidade de eu acessar esse lugar que eu acessei com a ayahuasca, sendo que eu acessei lá na Índia de outras formas e somente com meditação e respiração. Então, realmente a Índia mudou muito a minha visão. Nessa época, 2013, surgiu essa oportunidade de ir para a Índia com um grupo de brasileiros que eu nem sabia quem eram pessoas que pelo Brasil se reuniam, vamos fazer um grupo, arranjavam um tradutor para ir, todo mundo ia para essa viagem sem conhecer ninguém, a gente só se encontrava no aeroporto, você, vamos lá, tudo, aquela coisa de louco. Você só ia realmente para ter uma galera, para ter um grupo, para ter um tradutor, para poder fazer sentido, porque aí o pagamento da gente pagava aquele tradutor de ir junto com a gente e participar do processo, né? Então a gente fazia tudo isso mais para se reunir. Outras pessoas conseguiam ir sem tradutor e ir direto, apesar de ser uma super aventura você ir para a Índia sozinho pela primeira vez, sem conhecer nada. É muito legal você ir em grupo, se você nunca foi, ou com um amigo, ou com algumas pessoas, porque realmente, não que a Índia seja algo super perigoso, todo lugar hoje em dia é perigoso, né? Mas se você realmente estiver distraído, se você não souber respeitar aquela cultura, então a Índia você tem que ir com muita sacralidade, humildade em entrar naquele país e se entregar a toda aquela história, né? Eu não sinto que é um país que dá para você ir só para turismo. Acho que pessoas que vão lá para turismo acabam se decepcionando, porque é um país muito destruído, muitas coisas que as pessoas que não estão preparadas, elas não conseguem entender como aquilo existe, aquela pobreza muito grande, as coisas muito destruídas, muita sujeira, mas ao mesmo tempo tem muitas belezas e muitas coisas incríveis que você tem que se conectar por aqui, né? E aí em 2013 acabei indo para a Índia, e aí que foi o grande despertar que eu tive na minha vida. Esse aí eu considero que foi assim a maior mudança e virada de chave. Os outros despertares que eu fui tendo ao longo dessa caminhada, né, eles foram despertares que foram, me conectando para alguma área, algum aspecto da minha vida. Vamos para a espiritualidade, vamos procurar respostas. E foi indo assim, né? Mas esse daí foi um grande divisor realmente de águas, incrível, porque ele me abriu portais para todos os setores da minha vida. Imagina que essa experiência que eu tive na Índia, gente,
Cada dia eu passava por um desbloqueio e uma retirada de véu de algum aspecto da minha vida. Então tinha dias que a gente meditava e fazia rituais e fazia respirações e fazia várias coisas relacionadas com a energia da mãe. Então a gente trabalhava o dia inteiro, mãe, as dores, os processos, os traumas, o perdão e tudo. Sem celular, sem televisão, sem nada para distrair, gente. Nada. Comidinha bem simples. Lá eu tive que largar todas as minhas frescuras de comida. Eu era vegana naquele momento e cheguei lá, tentei ser vegana, mas era impossível continuar porque tudo lá eles colocam ghee. E se você não sabe, né, o ghee ele vem da vaca e para eles a vaca é sagrada. E, por exemplo, eles não usam azeite, óleo de coco na comida, eles usam ghee. Então, como que eu poderia ser vegana lá dentro de um lugar que eu estou fechada, dentro do meio do nada, porque é uma universidade no meio do nada, no meio do mato, no interior, assim, lá no sul da Índia, e querer comer alguma coisa especial, sabe? Você come lá no bandejão da universidade e tem que ser aquilo. E assim, é muito complexo você comer comidas cruas, vegetais que não sejam cozidos por causa da água contaminada e tudo mais. Então eu tive que perder toda a frescura, agradecer a vaca e gratidão, vaca sagrada, e comer a comida que tinha, né? Então foi bem assim também um processo de desapego em relação às minhas... os meus apegos também com as minhas crenças e as minhas verdades e tudo mais. E aí todo dia tinha um tipo de aprofundamento. Então um dia era mãe, outro dia era o pai, outro dia era profissão, outro dia é trabalho, né? Outro dia era sobre seus medos, outro dia era sobre você com o mundo, sabe? Era tanta coisa. E naquele ambiente de silêncio, eu fiz Mauna a maioria das vezes. Mauna é a palavra em sânscrito que quer dizer silêncio, né? Quando você tá em silêncio e você não fala com ninguém. Eu não queria falar com ninguém porque eu tava tão dentro de mim e tinha muitas pessoas, tinha umas 300 pessoas e era a época de baixa temporada, porque lá geralmente quando tinha esses eventos, às vezes batia 1.000 pessoas, sabe, assim, dentro do templo e fazendo as coisas, tudo. Na minha época tinha 300 pessoas, muitos chineses, pessoas de todo mundo se juntando, né? Nós estávamos num grupo de, eu não me lembro, mas eu acho que tinha, não chegava a 20 brasileiros, mas eu acho que tinha, sei lá, uns 15 brasileiros, alguma coisa assim. Foi muito forte pra mim. Várias coisas foram dando insights, processos muito fortes. E eu comecei a ver vários aspectos da minha vida que eu pensei, gente, como é que eu vim parar aqui, sabe? Olha só o que eu tô fazendo da minha vida, sabe? Eu tô num emprego, eu não sei como eu vim parar aqui. Eu não sei como eu criei essa empresa onde eu tava. Eu tava dormindo o tempo todo e só sendo guiado pelos meus impulsos, pelas minhas vinganças, pelo meu eu inferior e não escutando meu coração, sabe? E eu comecei a ver várias coisas, até relacionada com o meu relacionamento mesmo amoroso. Eu comecei a ver o quanto eu tinha virado mãe do meu ex-marido, o quanto eu tentava curar ele, ajudar ele e não deixar ele errar nas coisas e tentar, sabe, fazer tudo pra ele. E no fim eu vi muitas coisas e aquilo foi muito impactante pra mim, porque é muito difícil você ver, você sente um amor muito grande porque você entra em conexão. Lá eu entrei em Samadhi, que pra quem não sabe é realmente um nível, né, de iluminação, só que, claro, gente, não sou iluminada, não é nada disso. Todo mundo, se praticar, consegue entrar em Samadhi, mas a gente não consegue ficar muito tempo nesse estado de unidade plena, né? Então é prática, é tempo. Então todos os mestres, todo esse povo aí que sempre busca, é exatamente porque entra em contato com essa unidade, que essa sensação de que você é tudo, né? Que foi o que eu senti lá. E também senti com a ayahuasca, que aí depois eu conto numa outra experiência, mas lá eu senti sem nenhum tipo de alucinógeno, né? Nesse caso mesmo, que natural, foi só simplesmente eu comigo mesmo, minha respiração, meu corpo, conexão com aquele lugar. E eu entrei em Samadhi, e a partir do momento que eu entrei em Samadhi lá, não tomando nada e simplesmente só entrando dentro de mim mesma, eu vi que era possível e foi umas coisas incríveis que aconteceram comigo. Eu contei em algum vídeo sobre um caso de que quando eu entrei em Samadhi apareceu até, eu
eu perdi as minhas meias e aí apareceu um cara com Black Power, assim, muito trazendo uma energia de Deus, assim, pra mim. Gente, eu não tinha tomado nada, é sério mesmo, eu não tenho problema de falar. Tomei nada, droga nenhuma, nada, simplesmente a gente ficou mais de 3, 4 horas nesse dia que eu entrei em Samadhi, só fazendo meditação, respirações, processos muito, muito profundos, onde quando eu saí desse processo eu saí tonta. A vida era tão incrível, tudo era tão incrível, eu via a lua brilhando e aqui pertinho de mim não havia separação. Gente, não tem como explicar, assim, sabe, em palavras. As flores, as folhas, as coisas brilhavam, eu queria rolar na grama que tinha lá, que nem criança, sabe, como se eu nunca tivesse visto aquela grama daquele jeito, aquela grama estava o tempo todo ali. Não é assim? E a gente não dá valor para aquilo, e naquela conexão eu me sentia parte daquela grama. Bom, foi uma super conexão, foi uma coisa incrível. Eu jamais vou esquecer o que eu passei por lá. Foi uma coisa assim, realmente eu me arrepio toda, porque mudou a minha vida. E a partir daquela experiência é onde me guiou para quando eu voltei pro Brasil, fazer tudo o que eu sou hoje, sabe? Buscar tudo o que eu busquei até agora, e sinto que cada vez mais eu vou achando outros despertares e vou buscando. Só para vocês terem uma noção, né? Quando eu voltei de lá, lá eu aprendi um pouco sobre a Ayurveda, que eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha tido tanta curiosidade. A Ayurveda é uma das medicinas mais antigas que tem, junto com a chinesa, né? É uma medicina que eles trabalham com alimentação para curar as pessoas, né? E ali me deu um clique também no que eu poderia ajudar o meu ex-marido, e para mim fez sentido a filosofia da Ayurveda naquele momento, que para mim fez todo sentido, onde toda alimentação cura, né? É através do que você come, através do que você passa na sua pele. Você jamais deveria passar na sua pele aquilo que você não pudesse comer, porque a gente esquece que a nossa pele é o nosso maior órgão e ela absorve tudo o que a gente põe nela, né? Então, assim, tudo fez sentido, caiu uma super ficha, e eu voltei e comecei a transformar toda a minha vida de pouquinho em pouquinho, né? Comecei com essa parte da alimentação. Eu já era vegana e não consegui ser vegana lá. Quando eu voltei a ser vegana, mas eu percebi que eu queria trabalhar nessa linha da Ayurveda, mas a Ayurveda, como ela é lacto-vegetariana, né, eles usam leite, eles usam derivado, né, do mel, da vaca e tudo mais, eu não quis seguir essa linha, e aí eu acabei estudando sobre isso, essa linha mais desintoxicante e onde usa alimentação para cura, e acabei caindo no crudivorismo, que é um dos maiores temas, que foi onde eu comecei a fazer esse canal, e foi através da alimentação que eu comecei a purificar. Foi tudo nessa volta, sabe, que eu comecei a purificar e ter mais clareza de coisas que eu tinha que fazer na minha vida. Não foi fácil voltar da Índia. Eu fiquei 45 dias lá, porque depois dos 28 dias eu ainda fiz algumas viagens até chegar novamente no aeroporto. A gente passou por vários outras cidades. Uma das maiores cidades que eu me arrepio só de lembrar é Tiruvannamalai, que é a cidade de Shiva, sabe? Onde tem Arunachala, que é uma das maiores montanhas que eles cultuam, os indianos, como a reencarnação de Shiva, né? Onde, quem não conhece o Moody veio de lá, né? O Ramana Maharishi também é o que vivia nessa montanha e que se iluminou. Então tem muita energia naquele lugar. É um lugar assim de várias histórias, que eu poderia aqui contar muitas coisas, mas eu não vou detalhar muito isso agora nesse processo. Se vocês quiserem uma coisa mais detalhada da Índia, que eu conte pra vocês experiências, tudo, deixa aqui no comentário pra eu saber, pra eu não deixar esses vídeos tão longos, tá bom? Porque aí eu sei que vocês querem saber. E aí eu vou ter que continuar em outro vídeo um pouco mais falando, acho que a parte 4, só pra gente finalizar e chegar onde eu cheguei hoje, só pra gente fechar isso, esse vídeo não ficar muito mais de 30 minutos, pra contar como foi essa volta e o meu despertar com a alimentação mais natural
e a cura do meu ex-marido que aconteceu e que me fez mudar totalmente o meu estilo de vida e a forma como eu via as coisas. Isso aí eu vou deixar para o próximo vídeo, então, para vocês, a volta da Índia. Então, gratidão por todos aí que estão adorando, que estão deixando comentários muito lindos aqui embaixo para mim. E isso me dá forças para contar e realmente ajudar também outras pessoas que passam por essas experiências e querem passar por isso também. Gratidão e até o próximo vídeo.